Hoje a gente mergulha numa mudança profunda no Brasil, né? O emprego formal de carteira assinada está perdendo espaço para a informalidade. A gente tem aqui várias fontes para entender isso. Exato. Vamos tentar conectar os pontos, ver os dados do mercado de trabalho, a pressão da economia no dia a dia, o dilema da previdência e, claro, as desigualdades que, moldam essa nova realidade. Isso. Nossa missão aqui é tentar destrinchar o porquê disso tudo, né? E o que significa na prática para milhões de brasileiros. Ok, vamos lá. Para começar, os números. Temos aí 47,8 milhões com carteira assinada, desemprego em 7% no início de 2025. À primeira vista parece até... estável. Parece, né? Mas é aquela história, o número sozinho não conta tudo. Porque, olha, tem os 7,7 milhões de desempregados procurando vagas, sim, mas tem também 3,2 milhões de desalentados, gente que já até desistiu, sabe? Desistiu de procurar. Isso. E a taxa de subutilização da força de trabalho, que pega não só desempregado, mas quem trabalha menos do que queria ou podia, essa taxa chega a quase 16%, tipo 15,9%. Isso mostra que o setor formal, não está dando conta. Entendi. E aí entram os trabalhadores de aplicativo, né? A tal gig economy. Como o IBGE lida com eles? Essa metodologia, ela captura bem essa realidade? Então, o IBGE classifica como ocupado. Tecnicamente, está seguindo o padrão internacional, mesmo sendo por conta própria. Só que essa classificação ela pode acabar mascarando uma precarização, né? Mascarando? Como assim? Porque, mais de 60% desses trabalhadores, segundo as fontes que a gente viu, não contribuem para a Previdência Oficial, para o INSS. Então, aquela flexibilidade que às vezes parece vantagem, muitas vezes não é bem uma escolha, é necessidade. E cria um problemão lá na frente, sem aposentadoria, sem rede de proteção. Faz sentido. E isso talvez explique aquela alta rotatividade de empresas que a gente viu, tipo 1,8 milhão abrindo, mas quase 1 milhão fechando. É reflexo disso. Olha, sugere muito, sim. Sugere o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. A pessoa não acha emprego formal, aí abre um MEI, um microempreendedor individual. É uma saída. Mas uma saída frágil, pelo visto. Exatamente. Muitas dessas empresas não sobrevivem. Falta capital, falta planejamento. É mais uma tentativa de gerar alguma renda do que um negócio estruturado, sabe? É um sinal de fragilidade econômica mesmo. E junto com tudo isso, vem a pressão do custo de vida, né? As fontes falam, nossa, 16 mil reais por mês para uma família de 4 em São Paulo. É muito alto. E a cesta básica, quase 900 reais. Como as pessoas fazem? Pois é, como fazem? A resposta está meio que nos dados de inadimplência. Quase 77 milhões de brasileiros. É muita gente, com conta atrasada em abril de 2025. Essa pressão força a busca por qualquer renda, seja formal ou informal. E isso impacta até onde as pessoas moram, né? Com certeza. O crescimento das favelas. Hoje são mais de 16 milhões de pessoas vivendo nessas áreas, quase 8% da população. É um reflexo direto dessa dificuldade econômica, dessa exclusão. E os jovens nesse cenário todo? Existe mesmo um desinteresse pelo emprego tradicional, carteira assinada, como algumas fontes sugerem? Ou é outra coisa? Eu diria que é menos desinteresse e mais adaptação. Adaptação forçada, talvez. Se tem pouca vaga formal boa, com perspectiva, o jovem vai buscar outras coisas. Aí entra a informalidade, o trabalho online, marketing digital. Até apostas esportivas, que foram mencionadas. Sim, até isso. Que, aliás, é outra preocupação, né? Porque essas alternativas podem trazer outros riscos. O vício em apostas, por exemplo, que parece afetar mais as classes mais baixas, criando mais um ciclo de vulnerabilidade, complicado. E o impacto dessa informalidade toda na previdência social? É direto, né? Se não contribui para o INSS, não tem benefício lá na frente. Direto e gigantesco. São milhões de pessoas caminhando para um futuro sem direito à aposentadoria pelo sistema normal, sem auxílio-doença, sem licença maternidade paga pelo INSS. Isso é uma bomba relógio, tanto para a pessoa quanto para o Estado, né? Cria um buraco previdenciário enorme.
E aí entra aquela tensão que as fontes apontam entre quem contribuiu a vida toda para o INSS e quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada. Explica um pouco essa diferença e por que gera conflito. Claro, a diferença-chave é: o BPC é um benefício assistencial. É para idosos ou pessoas com deficiência que vivem em extrema pobreza. Não exige contribuição prévia para o INSS. Já a aposentadoria do INSS, bem, essa depende de anos e anos de contribuição. Entendi. Quem pagou se sente injustiçado. Exato. Gera uma percepção de injustiça tipo, eu paguei a vida toda e o outro recebe sem ter pago. Isso, claro, acaba minando a confiança no sistema como um todo. É delicado. E essa desconfiança, ela vai além da Previdência, parece que se estende ao Estado de forma geral, não? Na forma como ele arrecada, como gasta. Sim, essa percepção de desigualdade alimenta muito essa desconfiança. Fala-se muito dos super salários no setor público. Embora, é bom dizer, as fontes também mostram estudos que indicam que essa questão tem nuances, que a desigualdade interna até diminuiu em alguns casos. Mas ainda existem privilégios que fazem barulho. Sem dúvida. As pensões para filhas de militares, por exemplo, aquelas habilitadas antes de 2000, custaram 19 bilhões em 2020. E o custo geral da máquina política, verbas como a cotão parlamentar, auxílio moradia, tudo isso contrasta muito com a dificuldade do cidadão comum, né? E a percepção sobre os impostos? É baixa. Uma pesquisa citada diz que só 16% acreditam na transparência da arrecadação. Quer dizer, a maioria acha que paga muito e não vê o retorno, ou não confia em como o dinheiro é usado. Isso desgasta demais a relação. Então, resumindo tudo isso, o que a gente vê é que essa informalidade crescente não é só gente preferindo ser autônomo. É uma teia complexa, né, de gente tentando sobreviver, se adaptar a um mercado difícil e reagindo a desigualdades que são bem profundas. Exatamente. Não é uma escolha simples. É uma consequência de muitos fatores interligados. E as implicações futuras são enormes. Insegurança social para milhões, desconfiança nas instituições, perpetuação da vulnerabilidade. O que está em jogo é a sustentabilidade do nosso modelo social e, de certa forma, a própria coesão do país. É, pesado. E fica então a reflexão para quem nos acompanha. Se hoje, para tanta gente, a regra é trabalhar sem contribuir, sem essa rede formal de proteção, qual vai ser a conta social e econômica quando essa geração chegar lá na frente, na velhice, sem essa proteção que a gente sempre achou que era básica? Fica aí a pergunta.